Bem, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Temos hoje a oportunidade de conversarmos um pouco sobre um tema tão atual, não obstante ter sido esse texto e esta obra depois da morte de Leon Denis, escrita em 1889. Esse texto ele guarda o que a gente pode pensar algumas peculiaridades. Primeiro, porque é um texto relativamente pequeno, já que Denis gosta de escrever com bastante profusão as suas ideias. O outro ponto é que ele faz algumas anotações tipicamente para o seu momento de vida, a sua forma de ver o mundo, a forma de ele enxergar o mundo na França, naquela época, em 1889, e também que, neste texto, este capítulo, muito embora seja bastante sintético, ele faz um voo panorâmico nos mais diversos aspectos da sociedade. Então, ele fala da religião, da crise da religião, fala da crise do aspecto da economia, do aspecto social, fala também da importância dos grupos que foram se criando ali, sob o ponto de vista social, no sentido de diminuir as desigualdades sociais, então, flagrantemente avançadas. Enfim, ele traça um panorama e, naturalmente, falando da importância de acreditarmos na vida futura como sendo o elemento fundamental e capaz de nos redimir ou nos libertar dessas crises morais. Então, apenas a título de ilustração, de contextualização, é bom a gente pensar que ele viveu num período, ainda no período do Iluminismo, em que foi um período gestado lá pelo meados do século XVIII, 1715, 1720, por aí assim, porque até então, o que é que nós tínhamos? Tínhamos uma monarquia absoluta, de um lado, onde os direitos sociais, os direitos humanos eram tutelados basicamente pelo rei. E, do outro lado, nós tínhamos a Igreja Católica, que tutelava, dominava todo o pensamento em termos dos aspectos religiosos, dos aspectos sociais, filosóficos, e por aí vai. Bom, a partir de 1720, aproximadamente, começaram a surgir alguns filósofos, alguns pensadores que, principalmente movidos pela Revolução Inglesa, né? Em 1750 foi criada a máquina de vapor por John Watts, e a partir dali a tecnologia avançou, a mentalidade mudou, as relações sociais também começaram a se modificar, e no bojo de tudo isso veio o conhecimento, a forma de repensar a vida. Como falamos até então, a Igreja Católica dominava todo o pensamento religioso e vinha defender a ideia de um céu, de um inferno e de um purgatório. Como tudo isso ficava numa nebulosa um pouco confusa, estudiosos começaram a pensar sobre isso. E aí nós tivemos aí figuras como John Locke, que veio questionar a autoridade papal, veio questionar
até mesmo a ideia de Deus, como é que nós poderíamos ter o céu e de que forma nós poderíamos adentrar a esse céu? Como é que nós poderíamos ter um inferno no qual, para ali, éramos levados eternamente, não nos extinguiríamos, mas também não nos redimiríamos daquele estado de coisas e, por fim, teríamos o purgatório, que era um meio termo nestas duas circunstâncias, entre esses dois aspectos, mas que ali também estávamos sem muita opção. Então, esses pensadores, John Locke e outros tantos filósofos, Voltaire, a exemplo, começaram a reavaliar isso e, juntamente com ideias no campo da economia, do liberalismo econômico, marcado principalmente por Adam Smith, enfim, isso foi gerando uma bolha muito grande. Houve um rompimento, portanto, com o pensamento católico, hegemônico, monárquico. E, nesse momento, nós tivemos o que Denis aqui coloca nas primeiras linhas do seu texto, uma grande separação, né, entre a religião e a ciência, que até então era comandada pela religião, né? Haja vista que Galileu teve que abjurar lá na fogueira para não ser queimado, porque até então o que predominava era o geocentrismo. Giordano Bruno foi levado à fogueira e tantos outros foram condenados. Portanto, nesse momento, a partir do iluminismo, começou-se a repensar toda essa forma de religiosidade, de contato com o homem, entre o homem e Deus, entre o homem e a divindade. Bem, então, a partir desse instante, surgem teorias que vão se afastar cada vez mais do pensamento religioso. E aí, Denis diz que, nesse momento, este afastamento gerou no pensamento humano um influxo para um lado extremo. Porque, na medida em que as pessoas passaram a questionar a religião, passaram a questionar a própria existência de Deus, estudiosos e filósofos materialistas começaram a dar o tom do caminho, do pensamento e do conhecimento. Para esses filósofos, portanto, e aí estamos falando do positivismo e do materialismo, para esses filósofos, tudo se iniciava na matéria e tudo se encerrava na matéria. Portanto, a célula era a base de tudo, inclusive das faculdades intelectuais, das faculdades intelectivas, segundo esses materialistas. Eles entendiam que as células elas tinham peculiaridades ou propriedades capazes de, no seu conjunto, dar à inteligência a própria matéria, mas que tudo se extinguia após a morte. Alguns chegavam a preconizar a ideia de que o pensamento era nada mais do que a secreção celular. Era assim que entendiam. Isso fez com que, portanto, uma geração surgisse pautada nesses pensamentos, nessas ideias. E gera-se, portanto, uma crise a qual Leon Denis vem retratar neste capítulo 8, propriamente aqui iniciando. Então, ele diz: dois sistemas contraditórios e inimigos dividem atualmente o mundo do pensamento. Sob esse ponto de vista, a nossa época é de perturbação e de transição. E de que inimigos ou sistemas contraditórios ele fala aqui? Exatamente do materialismo e do positivismo. O materialismo como uma oposição ao espiritualismo ou ao idealismo. E o positivismo como um método de investigação que, muito embora não fosse essencialmente materialista, mas acreditava que a razão seria capaz de descobrir a verdade, independentemente da existência ou não de Deus. Então, são esses dois pensamentos que dominavam a época de Kardec,
a época de Denis, de certa forma, a época de Kardec também, né? E que, portanto, ele vem caracterizar aqui de forma bastante clara. A fé religiosa entibia-se e as grandes linhas da filosofia do futuro não aparecem senão a uma minoria de pesquisadores. A que ciência ou filosofia do futuro ele se refere? Exatamente à doutrina espírita. Ou seja, a época em que ele vivia estabelecia-se no tecido social. Ele fala, notadamente da França, mas também podemos entender como este pensamento sendo invadido por toda a Europa, por todo o mundo ocidental. Portanto, naquele período em que o espiritismo estava surgindo, né? Estamos aqui falando de 1889, o espiritismo começou ali por volta de 1857, então ainda era uma criança que estava em processo de amadurecimento, de debate. Então, naquele instante, nos ensina aqui Denis, a fé religiosa, a religião, basicamente estava centrada em poucos pontos, nos altares, nas catedrais, mas ela não se imiscuía, não estava fundamentando, naquele instante, o pensamento social como um todo. Continua ele dizendo, certamente, a época em que vivemos é grande pela soma dos progressos realizados. Ou seja, de fato, naquela época, havia já, principalmente na sociedade europeia, um avanço muito grande na ciência, na indústria, na tecnologia. Aqui no Brasil, evidentemente que não. Em 1889, o Brasil era um país ainda essencialmente escravocrata. Em maio de 1888, houve a Lei Áurea, mas em 89 as coisas ainda não tinham modificado muito. O fato é que na Europa, naquela época, não. A escravidão começou a ser abolida na Europa ainda no século XVIII, final do século XVIII. A civilização moderna, potentemente aparelhada, transformou a face da Terra, aproximou os povos, a instrução derramou-se, o direito substituiu o privilégio, a liberdade triunfou do espírito de rotina e do princípio de autoridade. Aqui, ele parece que está falando de uma forma bastante otimista, quando ele fala que, potentemente aparelhada, mudou a face da Terra. Mudou em termos. Se a gente pensar, repito, aqui na nossa cultura, naquela época nós vivíamos num período, sob o ponto de vista social e tecnológico, inclusive jurídico, bastante atrasado. Aproximou os povos, a civilização, segundo ele, aproximou os povos. A instrução derramou-se. Isso lá no contexto da Europa, porque no Brasil, há épocas, 1889, corrijam-me aqui se eu estiver enganado, existiam poucas escolas e as que existiam eram tuteladas pelo próprio pensamento católico, dominada pelos jesuítas. O direito substituiu o privilégio. Do que ele está falando aí? 1889, em 1804, tivemos o Código de Napoleão. A Revolução Francesa começou em 1789 até 1799, quando Luís XVI fugiu de Paris, foi perseguido, pego e levado à guilhotina. A partir de 1799, portanto, encerra-se, em tese, a Revolução, e a França deixa de ser monarquia e passa a ser república. A Revolução em si não acabou, porque assim que Napoleão chegou ao poder, tornou-se um ditador e novas revoluções surgiram. Mas o marco, quando ele fala ali que o direito substituiu o privilégio, porque até então não havia o direito. O rei era quem ditava o direito. O direito era o seu direito, a sua perspectiva de vida, a sua forma e a sua vontade de mandar. A partir de 1804, com o Código Civil, então, em tese, nós teríamos o direito.
Mas o direito também era um privilégio para poucos, porque poucos tinham acesso ao direito. Estendendo esse raciocínio para a nossa realidade em 2022, o direito brasileiro não é para muitos, é para poucos. É para quem sabe usá-lo, para quem tem dinheiro para pagar, e por aí vai. Então, naquela época, não deveria ser muito diferente, mas ele aqui, né, numa perspectiva bastante otimista, diz que o direito substitui o privilégio monárquico. Nesse sentido, sim. A liberdade triunfou do espírito de rotina e do princípio de autoridade. Isso sim, porque com a vinda do direito, as pessoas começaram a ter mais liberdade, inclusive para protestar, coisa que seria impossível na época da monarquia. Mas, nos diz Denis, se os progressos efetuados na ordem física, na ordem intelectual, são notáveis, pelo contrário, nulo no adiantamento moral. Nisso ele tem razão. Porque o que a gente vê na França, no século XIX, e na Europa, de uma forma geral, é um avanço muito grande em todas as esferas do saber, em todos os ramos do conhecimento. Houve um avanço muito grande naquela época. Então, nisso aí, a ordem intelectual, de fato, conseguia abranger grande massa social naquela época. O aspecto moral, não tanto, não é? Por que não? Exatamente porque, de lá, aquela sociedade vivia num momento de transição. Porque há pouco era tutelada pelo poder do pensamento católico. E agora estava sendo tutelada por uma ciência, por uma filosofia essencialmente materialista, essencialmente positivista, que não aceitava nada além da matéria. Então, as pessoas tinham dificuldade em compreender isso. Quando falamos as pessoas, a sociedade, de uma forma geral, porque a elite pensante, os iluministas, esses sabiam do que estavam falando, do que estavam escrevendo. Mas a turba multa pouco entendia, pouco compreendia. Então, vivia-se naquela época no processo de desilusão muito grande. As pessoas viviam simplesmente para querer produzir mais, ter mais, acumular riquezas, acumular a fortuna e o conforto. Porque, pela cultura pujante e dominante da época, a vida iniciava-se no berço e encerrava-se no túmulo. Daí porque não havia necessidade de se preocupar com as questões morais. Para quê? Para que eu vou pensar no amor? Para que eu vou pensar no bem, no respeito, na doação, se ao nascer terei 60, 70 anos de vida e depois irei para o túmulo? Que história deixarei com isso? Não faz sentido. Então, na ordem do adiantamento moral, aquela cultura, aquela sociedade, de uma forma geral, vivia-se aturdida, perdida, por que não dizer confusa. As sociedades humanas, acrescenta Denis, febrilmente absorvida pelas questões políticas, pelas atividades industriais e financeiras, sacrificam os seus interesses morais ao bem-estar social. Foi o que falamos aqui. As pessoas viviam apenas para o presente, não pensavam naquilo que estava após a morte. Aquilo era uma hipótese. A ideia de espírito, né? A ideia de mundo espiritual, a realidade do mundo espiritual era para poucos. Kardec e mais alguns poucos. Na verdade e na realidade, o que pairava era esse niilismo, era esse materialismo que corria e graçava na consciência e na mente das pessoas. Daí porque as pessoas viviam de forma o máximo depravadas possíveis, porque não teria necessidade de ter uma vida recatada, uma vida voltada para o sobrenatural que existia apenas como hipótese, mas não como realidade. E a consequência disso, que temos? A embriaguez, o deboche por toda parte derramam seus venenos.
esgotam a vida em sua fonte e enervam as gerações, enquanto os jornais, à farta, semeiam a injúria, a mentira e, simultaneamente, uma literatura criminosa vai excitando os cérebros e debilitando as almas. Olha que retrato magistral ele faz aqui daquela sociedade e vejam se não cabe perfeitamente para a nossa realidade atual. Nós vivemos, e a época ele retratava, vivia-se no embriaguez, ou seja, no vício. E aqui não apenas o vício pela bebida, pelo álcool, mas o vício por todo tipo de luxúria, o vício por todo tipo de prazer momentâneo. O deboche por toda parte derrama seus venenos. Né? Então, vivia se debochando de todas as ideias que, de alguma maneira, estavam acima da matéria, acima dos conceitos meramente materiais e imediatistas. Então, debochava-se de tudo, ridicularizava-se de tudo o que não dissesse respeito à matéria. Não é? Então, eles enervavam as gerações. Essas gerações, portanto, se sentiam paralisadas, tensas, atônitas diante do estado de caos que se estabelecia na época. Inclusive, ele faz uma comparação, não está aqui nos nossos slides, mas ele disse que em 1820 aconteceram 1.500 suicídios na França. Em 1889 passou para 8.000. Então, ele faz esse comparativo. Hoje deve ser muito mais. Mas ele traz isso como exemplo apenas a título de ilustração e para demonstrar o quão perdida estava a sociedade naquela época. E a literatura criminosa vai excitando os cérebros e debilitando as almas. Ou seja, as literaturas fúteis, que não diziam nada e não levavam a nada. Apenas empolgavam aquelas mentes mais rasteiras e voltadas para o imediatismo. Nossos males provêm de que, apesar do progresso da ciência e do desenvolvimento da instrução, o homem se ignora a si próprio, sabe pouca coisa das leis do universo, nada sabe sobre as forças que estão em si. Ou seja, vivia-se na época, e podemos, de alguma maneira, estender para a nossa realidade atual, vivia-se numa época em que nada se sabia acerca das forças espirituais. Desconhecia-se, e falamos isso de uma forma genérica, bom que se frise, de forma genérica, desconhecia-se totalmente as capacidades morais e espirituais, assim como os deveres que cada um de nós tem para cumprir aqui na Terra. Por isso que, não obstante todo o avanço da ciência e tecnologia, o homem pouco ou quase nada conhecia de si. Não é? E isso leva a uma mais absoluta, um mais absoluto descontentamento ou apatia por parte daquela sociedade. O espírito humano flutua indeciso entre as solicitações de duas potências. De um lado, as religiões, com seu cortejo de erros e superstições, seu espírito de dominação e intolerância. Do outro, a ciência materialista em seus princípios, como em seus fins, com frias negações e exagerada inclinação para o individualismo. Muito bem retrata a sociedade da época, não é? Uma religião que nada mais tinha a oferecer. Uma religião que estava presa às suas ortodoxias, aos seus ritualismos, e, como presa que estava, prendia também os seus seguidores nas ideias ultrapassadas, porém ainda exercendo força, as ideias de céu, inferno e purgatório. Por outro lado, a ciência materialista, sem
promover nenhuma perspectiva de vida espiritual para o homem, a não ser poucos princípios de filosofia então existentes, né? Máxime, neste contexto, a própria doutrina espírita. As consequências deste conflito fazem sentir-se por toda parte, na família, no ensino e na sociedade. Tanto a ciência como a religião não mais sabem fortalecer as almas nem armá-las para os combates da vida, evidentemente, não é? Porque, como falamos, não se tinha perspectiva da vida espiritual. E nós sabemos que, por sermos espíritos, essencialmente espíritos, mesmo que momentaneamente vivamos sob a égide do materialismo, a égide de determinadas ideias e pensamentos que venham a cercear de alguma forma esse germe espiritual, que em essência somos nós, isso há de eclodir no futuro, ou num tempo depois, porque o espírito é simplesmente inaprisionável. Não se aprisiona o espírito. Ele vai onde quer, sopra onde quer, atua onde quer. Então, por mais que queiramos aprisionar o espírito, isso se torna impossível. Como sairá a humanidade desse estado de crise? A pergunta que ele faz. Para isso só há um meio. Achar um terreno de conciliação onde essas duas forças, ciência e religião, o sentimento e a razão possam unir-se para o bem e a salvação de todos. Ou seja, há de haver um meio. Há de haver um caminho de fazer com que a ciência e a religião possam se unir e conviver. A alma humana tem, ainda que algumas vezes, o sentimento de insuficiência da existência presente e da necessidade da sobrevivência. Belo isso aqui. Vaga e confusamente crê e aspira à justiça. Isso é fato. Por mais que uma crença, uma religião, um sistema filosófico queira apoderar-se do espírito enquanto essência divina, ele não consegue. Porque a ideia de imortalidade, a ideia de sobrevivência da alma é da essência espiritual. Sempre existiu. Desde épocas primevas, a gente vê nos grandes livros da humanidade, exemplo dos Vedas, das culturas e filosofias orientais, vemos que em todas elas estuda-se e compreende-se a natureza espiritual do homem. A noção de justiça gravada em nós é a lei do universo, que rege todos os seres e todos os mundos, e que, por ela, o bem deve finalmente triunfar do mal e a vida sair da morte. Ele mostra o recado, ele escreve isso para os seus concidadãos, dizendo que aquele mundo reduzido, apoucado, apequenado, voltado para a matéria, tinha um fim. Não poderia mais existir por muito tempo, porque o espírito precisava libertar-se da matéria. A justiça precisava, de fato, ser feita. Não a justiça meramente humana, mas, ainda que essa justiça humana possa, de alguma forma, contribuir, mas a justiça, a justeza de Deus. A justiça no seu sentido lato, não é? De promover a união, de promover o amor entre os homens. É essa justiça a que Denis se refere. E essa justiça que é vida há de vencer a morte do imediatismo, a morte do niilismo, a morte do nada. Na sua relação com a sociedade, e é interessante esse
esse tom de justiça que ele traz aqui na sua fala, né? Esse viés de justiça. Na sua relação com a sociedade, o indivíduo vê a justiça no terreno político, econômico, como no princípio da autoridade. O poder popular começou a estender sobre o mundo uma vasta rede de associações que abraça todas as nações e, sob um só estandarte, faz ouvir por toda parte os apelos e as reivindicações. Isso foi muito comum na França naquela época, né? Porque, pensando aqui, em 1889, grandes revoluções surgiram, grandes filósofos vieram falar sobre os direitos humanos, né? Foi escrito, estava ali, viva na mente das pessoas, dos franceses, principalmente, a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade. Aquilo pulsava na mente dos corações das pessoas. Então, as pessoas pensavam na justiça e tentavam viver a justiça da forma que seria possível naquela época. E também, naquela época, havia um pensamento muito forte, muito dominante, que era o pensamento marxista, que ele veio, né, estudar como ninguém, sem igual, a questão da relação do capital e trabalho, e mostrando a necessidade das pessoas se reunirem, formarem cooperativas como forma de sobreviverem, de criarem meio de subsistência e de não dependerem tanto daquele que possuía o capital. Então, essas associações, essas cooperativas eram muito comuns naquela época e Denis, portanto, traz isso aqui como um ponto positivo, um ponto capaz de mobilizar a sociedade e de fazer com que a sociedade saia desse egoísmo, desse mesmismo quase que total na situação a qual viviam naquela época, né? Voltada, como ele fala aqui, para a mais profunda apatia moral e social e para a embriaguez, aqui falada nos mais variados aspectos. Então, ele diz aqui, olha, contido nos limites da prudência e da moderação, esse movimento, que movimento é esse? O movimento social, a formação das classes operárias, como forma de exigir direitos, de exigir que as coisas não sejam, que a riqueza produzida pelo país viesse no sentido de minimizar a dor, minimizar a fome e a miséria a qual se estabelecia na época. Então, ele diz, contido nos limites da prudência e da moderação, esse movimento muito pode promover a felicidade humana, que um raio de luz desça a esclarecer essas multidões em trabalho, que o ideal elevado venha a reanimar a todos, ávidos de progresso, e, graças a tal benefício, veremos um novo mundo, baseado na solidariedade e na justiça. Belíssima essa frase, né? Ou seja, na medida em que a sociedade civil se organiza, e quando fala aqui se organizar, não é necessariamente para estabelecer um conflito eterno com a ideia de capital e trabalho, mas quando ele coloca aqui, contido nos limites da prudência e da moderação. Isso é fundamental, porque é isso que mantém acesa a chama da paz social. A hora presente é de crise e de renovação. O mundo está em fermentação. A noite estende-se, o perigo é grande, mas por detrás da sombra vemos a luz, por detrás do perigo, a salvação. Uma sociedade não pode perecer. Se traz em si os elementos de decomposição, também possui os germes de transformação e de ressurgimento. Ou seja, é do caos, é desta apatia, é das cinzas que a sociedade pode, ao reorganizar-se, modificar o mundo, modificar a vida, modificar as relações sociais, podendo, inclusive, estabelecer um certo parâmetro de felicidade aqui na Terra. Claro que nós estamos aqui falando da felicidade espiritual, não é isso, mas é de uma certa harmonia social.
mas ele assinala aqui que, não obstante ser um momento de crise, é também um momento de renovação. A palavra crise vem do grego, crisis, que significa exatamente momento de decisão ou indecisão, tomada de decisão, momento de angústia e de confusão. Então, são exatamente nestes momentos em que a sociedade deve se reunir, deve se juntar para renovar ideias, renovar pensamentos e renovar condutas. É a proposta que Denis traz aqui para a gente, como forma de nos libertarmos das nossas crises morais. De onde virão a luz? Pergunta ele. A salvação e o erguimento. Da igreja? Não, porque ela é impotente para regenerar o espírito humano. Da ciência? Também não, pois esta não se preocupa com os caracteres nem com as consciências, mas tão somente com o que fere o sentido. Então, de onde virão a luz, de onde virá a luz, de onde virá a salvação e o erguimento? Para levantar-se o nível moral, para deter a dupla corrente de superstição e do ceticismo, que arrastam igualmente à esterilidade, é preciso uma nova concepção da vida que, apoiando-se no estudo da natureza e da consciência, nos princípios da razão, fixe o alvo da existência e regule a marcha para diante. Noutros termos, qual é a proposta dele aqui? Nós só podemos nos tornar pessoas, criaturas moralmente civilizadas quando nos percebermos enquanto criaturas divinas inseridas num contexto do seu Criador. Enquanto nos vermos como pessoas individualizadas, na qual a competição deve prevalecer, a força deve prevalecer para que alguém seja vencedor e o outro o perdedor. Enquanto esta for a lógica da vida, nós jamais sairemos da crise moral. Só sairemos dessa crise quando tivermos um estudo aprofundado da nossa consciência e nos vermos, portanto, como seres humanos que estamos aqui exatamente como irmãos para construirmos uma sociedade melhor. Independentemente da posição social, da crença, independentemente das nossas origens, se nascemos em berço de ouro ou sob uma palha, um leito de palha, independentemente disso, nós somos irmãos. E é esta a atenção que Emmanuel aqui nos leva a pensar, nos leva a refletir. Leon Denis? Eu falei Emmanuel? Leon Denis. Acho que Emmanuel deve estar por aqui. Quem nos dera. Acho que não. Mas, ora, essa concepção e esse ensino já existem e espalham-se todos os dias. Por entre as disputas e as divagações das escolas, uma voz fez-se ouvir, a voz solene dos mortos. Ergueram-se do outro lado do túmulo, mais vivo do que nunca, e, perante suas instruções, descerrou-se o véu que nos ocultava a vida futura. Fantástico isso. Notadamente, claramente, ele está falando aqui da doutrina espírita. E é importante quando ele diz, por entre as disputas e as divagações das escolas. Ou seja, enquanto as mais variadas escolas, os mais variados ramos da filosofia estavam disputando a verdade dos fatos, a verdade estava com aqueles que, do além-túmulo, vinham prestar o seu testemunho.
É disso que ele está falando. Falando de uma vida futura. Falando de uma vida que está muito além da vida presente. É disso que Denis nos fala aqui. E esta noção, ou melhor, esta convicção de uma vida futura, a convicção de uma imortalidade da alma, a convicção da pré-existência da alma, tudo isso em seu conjunto dará ao homem, dará ao espírito encarnado uma nova perspectiva e uma nova conduta na sua existência. Na filosofia dos espíritos, encontramos a doutrina oculta que abrange todas as idades. Isso ele fala não apenas nesse capítulo, mas neste livro, em capítulos precedentes, ele faz um apanhado sobre a filosofia da Índia, a filosofia da China, do Egito, na qual ele mostra que em todos esses corpos doutrinários e filosóficos, uma coisa permeava, que era a existência do espírito, nas chamadas filosofias secretas. Ela faz reviver esta doutrina, ela é a doutrina espírita, faz reviver esta doutrina debaixo das maiores e das mais puras formas. Reúne os destroços esparsos, cimenta-os com uma forte argamassa para reconstituir um monumento grandioso, capaz de abrigar todos os povos e todas as civilizações. Poesia pura, verdade pura, dá até para se emocionar. Mas é verdade. O pensamento da doutrina espírita, ele perpassa por todas as filosofias, pela conhecida filosofia perene, porque o pensamento da doutrina espírita fala de imortalidade, fala da vida, da pujança do espírito sobre a matéria. E só essa ideia, essa convicção, será capaz de definitivamente fazer com que superemos todas as crises, não apenas as morais, mas as sociais, as intelectuais e as outras que vierem a surgir. E aqui, dado o nosso tempo, a gente passa para fazer aqui algumas considerações acerca do resumo. Repetimos, o que trouxemos aqui foi um breve recorte do texto, não é? O texto ele vagueia por diversas áreas, é um texto muito rico, apesar de ser sucinto, mas nos move a fazer aqui muitas elucubrações, mas nos detivemos apenas a coluna vertebral, que é a que mais nos interessa aqui, que é mostrar a importância da doutrina espírita, surgida ali por volta, em meados do século XIX, como uma escola, como uma filosofia, e que hoje se irradia pelos 4 cantos do mundo, com maior ou menor intensidade, e, por que não dizer, de formas mais variadas. Então, aqui temos a crise moral, essa consideração aqui é nossa, não é de Denis. Então, pode ter aqui alguma coisa escrita equivocadamente. A crise moral é fator que atinge a consciência em todos os quadrantes do planeta e em todas as épocas. Sim, entendemos que sim. A crise, não é? Ela muda o seu colorido, ela muda a sua tônica, muda a sua forma. Mas, se a gente voltar aqui à época do Paleolítico, do Neolítico, do Homo sapiens, e por aí vai, eles viviam em crises. Claro que crises circunstanciadas às suas perspectivas de vida. Quando a gente vem para civilizações já concebidas como tal, a grega, a romana, a egípcia, todas elas viviam em crises, viviam em conflitos, viviam em guerras. Em épocas pré-socráticas já existia o materialismo. O materialismo não surgiu no século XVII, XVIII. Não.
existe uma corrente pré-socrática lá em Mileto, protagonizada por Tales de Mileto, que era considerado materialista. Como discípulo de Tales de Mileto vieram Anaxímenes, Anaximandro, pouco depois Demócrito, com a ideia do átomo, aquela coisa que era absolutamente indivisível, mas ali estavam os princípios, os rudimentos do materialismo. Então, era um momento de crise, porque naquele momento veio Platão falando do idealismo, veio Sócrates falando do mundo pós-morte. Olha a crise. Idade Média, idem. Idade moderna, idem. Idade contemporânea, nem se fala. Né? Então, as crises, essas crises morais, elas existiram e provavelmente existirão por muito mais tempo, porque crise, no sentido etimológico da palavra, é um momento de indecisão, de tomada de decisão, de fator, e isso a gente vai, enquanto estiver em processo de evolução, passaremos, portanto, por essa circunstância, momento de indecisão. O núcleo da crise moral reside na falsa ideia de percepção de nos enxergarmos como criaturas apartadas do Criador. Isso também nos parece ser um fato minimamente aceitável, porque quando a gente tiver a noção exata, nem noção, mas quando a gente tiver a convicção de que nós somos seres criados e que nós somos irmãos e que fazemos parte de um todo, quando isso estiver assentado de forma consciente na nossa mente, no nosso coração, provavelmente teremos outras crises, mas seguramente a que hoje temos, no mais teremos a necessidade de vivenciar. Né? Por último, não obstante as sombras da ignorância que ainda residem em nós e se constituírem elementos de crises morais, o aprendizado oriundo das reencarnações sucessivas nos proverão da luz suficiente para não nos retermos indefinidamente na escuridão das nossas desilusões. Esse é o último tópico que nós trouxemos aqui, não é? Porque nada será capaz de prevalecer a lógica da evolução do espírito. A evolução espiritual, guardamos esta convicção, é uma fatalidade do universo. Queiramos ou não, nós haveremos de evoluir. Aliás, podemos até pensar aqui que nós nem temos, essencialmente falando, monadicamente falando, nós nem temos como nos recusar a evoluir. Por mais que, existencialmente, queiramos, resistamos, nos rebelemos contra a lei evolutiva, mas cedo ou tarde seremos tragados por ela. Daí porque a encarnação, ou a reencarnação, ou a paligenesia, é uma ferramenta indispensável para que possamos nos aprimorar. E nesse mecanismo constante, esse mecanismo contínuo de aprimoramento, a gente vai, sim, esmerilhando aos poucos e paulatinamente as luzes necessárias e suficientes para sairmos da escuridão das cavernas às quais nos encontramos. Tanto paz na nossa mente e no nosso coração. E, por último, quando nos vermos envoltos nas crises, nas suas mais variadas faces, recorramos a Ele, que superou todas as crises, Jesus, o Cristo.